A senhora Dudes era aquela professora de matemática que sempre usava um casaco de couro preto, apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar com a moto Harley bem dentro do seu armário. Desde o primeiro dia, ela tinha concluído que Percy tinha sido gerado pelo diabo. Ela apontava o dedo torto dela e dizia assim, ó: "Agora, meu bem, deixe seu like e se inscreva no canal." Mas é claro que a senhora Dudes não esquecer de pedir isso pra vocês, né? Toda professora quer sempre ser o melhor. E ser o melhor, meu caro semideus, é sempre deixando o like e vendo os vídeos que você tanto ama. Então, o YouTube precisa entender que isso aqui tem relevância pra você, pô. Então aproveita, ativa esse sininho e vem comigo então. Meus semideuses, a senhora Dudes tinha chegado à Academia Ense mais ou menos no meio do ano, quando a última professora de matemática de Percy tinha tido algum tipo de colapso nervoso, e aí foi apresentada a ele como sua professora substituta, mas na verdade ela era uma fúria. As fúrias, também conhecidas como Erinas, elas servem ao deus Hades como torturadoras do submundo. São as personificações da vingança. Enquanto Nêmesis, que é a deusa da vingança, ficava responsável por punir os deuses, as fúrias ficavam responsáveis por punir os mortais. Elas são Tísifone, o castigo, Megera, que é o rancor, e por último, mas não menos importante, Alecto, a inominável, que era a nossa querida professora substituta, né? Senhora Dudes. Ela se disfarçava através da névoa como sua nova professora de matemática, e assim nem Percy conseguia ver sua forma real. Vivia perseguindo Percy, dando notas baixas, colocando ele de castigo, para ver se assim conseguia ver alguma habilidade de semideus nele. A verdade é que ela sentia um cheiro forte, mas não tinha certeza que ele era um semideus. Ela não tinha certeza que aquele cheiro vinha dele, então ela ainda não podia atacar. Foi numa excursão ao Museu Metropolitano de Arte, guiado pelo Sr. Brunner, nosso querido professor de latim, que nossa professora de matemática apareceu pela primeira vez. Ela ficava a todo momento olhando para Percy de cara feia. E assim, eu no lugar dele não aguento isso não, já não bastava todo o estresse que Nancy fazia ele passar, ainda ser perseguido pela professora, gente. Agora sim, uma das coisas que eu acredito que fez Percy aturar tanto ela foi o fato de ele já ter sido expulso de vários colégios, sabe, de muitos anos em sua vida. Ele não queria mais decepcionar sua mãe, nem tampouco deixar Grover lá sozinho. Ele não imaginava se Grover iria aguentar passar por aquilo ali sem ele. Mas eu quero que vocês comentem embaixo, vocês iriam ter essa paciência que ele teve? Me digam aí. Então, após todo aquele lance de Percy respondendo a Quirrell sobre os titãs e a importância disso para o mundo real, ele foi até o pátio, ali na beira do chafariz com Grover, e ficaram comendo. Até Nancy chegar e derrubar toda a sua comida em Grover de propósito. Para quem nunca ouviu falar, Nancy é uma colega de sala de Percy que vive atormentando Grover todo momento, enchendo o saco dele e de Percy. E ela é descrita por ele como aquela cleptomaníaca ruiva. Nesse momento, após ela derrubar a comida em Grover, ela ficou olhando para Percy sorrindo, pô. Ele tentou contar de 1 até 10, mas a raiva foi tanto que simplesmente tudo deu um branco e ele só conseguia ouvir o som de uma onda. Percy não se lembrava de ter tocado nela, mas quando se deu conta, ela estava sentada com o traseiro no chafariz, berrando: "Percy me empurrou!" Senhora Dudes simplesmente se materializou do lado dele. Algumas das crianças estavam sussurrando: "Você viu? A água parece que agarrou." A senhora Dudes então se voltou para ele. Havia um fogo triunfante em seus olhos, como se ele tivesse feito algo que ela esperava o semestre inteiro. A senhora Dudes então disse: "Agora, meu bem, venha comigo e deixe seu like." Ai, gente, me desculpa, mas eu não consigo parar de imaginar ela falando assim. Enquanto isso, Grover desesperado tentando proteger Percy, dizendo que foi ele que tinha empurrado Nancy lá no chafariz. A senhora Dudes lançou um olhar tão furioso para ele e disse assim: "Acho que não, senhor Dewood. Agora você vai ficar aqui." Percy, ele olhou para Grover segurando que ia ficar tudo bem, e aí voltou-se para encarar a senhora Dudes. Mas quando ele se virou, ela não estava mais lá. Ela já estava na entrada do museu, lá no alto dos degraus, gesticulando impaciente para ele.
Percy se perguntou como é que ela chegou lá tão rápido. Ele foi atrás da Sra. Dodds e no meio da escadaria, quando ele olhou para Groove lá atrás, viu que seu amigo estava pálido. Groove ficava movendo os olhos entre Percy e Sr. Brunner, parecendo que queria que o Sr. Brunner visse o que estava acontecendo. Porém, o professor estava totalmente entretido lendo seu livro. Quando Percy voltou a olhar para cima, a Sra. Dodds desaparecera novamente. Agora ela estava dentro do edifício, lá no final do hall de entrada. Quando Percy finalmente alcançou, ele tinha voltado à seção da galeria greco-romana. A não ser por eles dois, a galeria estava vazia. E aí, o que eu fiz de errado? A Sra. Dodds fazia um som muito estranho com a garganta, como um rosnado. Então ela disse: "Você está nos criando problemas, meu bem. Você pensou mesmo que ia se safar desta?" A expressão em seus olhos era muito mais que furiosa, era perversa. Por ela ser uma professora, Percy, nervoso, pensou que ela provavelmente não machucaria. Então ele disse que iria tentar melhorar. A Sra. Dodds então disse que eles não eram bobos, que era apenas uma questão de tempo até que eles os descobrissem. Percy não sabia do que ela estava falando. Tudo o que ele pôde pensar foi que os professores haviam descoberto o estoque ilegal de doces que eles estavam vendendo no seu dormitório. Ou talvez tivessem descoberto que ele tinha pego o seu trabalho na internet e agora iriam retirar sua nota, ou pior, fazê-lo ler o livro. Em seguida, a Sra. Dodds exigiu: "E então, seu tempo acabou?" De repente, algo muito estranho aconteceu. Seus olhos começaram a brilhar como um carvão de churrasco e seus dedos se esticaram, transformando-se em garras. O casaco se fundiu em grandes asas de couro. Ela não era humana, era uma bruxa má, enrugada, com garras e asas de morcego e a boca repleta de presas amareladas. Então as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Sr. Brunner, que um minuto antes estava na frente do museu, foi de cadeira de rodas até a porta da galeria, segurando a caneta. E aí gritou: "Olá, Percy!" E aí lançou a caneta pelo ar. A Sra. Dodds deu um bote por cima de Percy, que se esquivou e sentiu as garras cortando o ar ao lado de seu ouvido. Agarrou a caneta esferográfica no alto, mas quando ela atingiu sua mão, não era mais uma caneta, era uma espada. A Sra. Dodds virou-se na sua direção com a expressão assassina nos olhos. Seus joelhos ficaram bambos, as mãos tremiam tanto que Percy quase deixou a sua espada cair. Aí ela falou: "Morra, meu bem." Um terror percorreu o corpo todo de Percy, que fez a única coisa que veio à sua mente. Ele pegou a espada e lançou um golpe contra ela. A lâmina de metal atingiu o ombro dela e passou direto por seu corpo como se ela fosse feita de água. E zás! Sra. Dodds era um castelo de areia embaixo de um ventilador. Ela explodiu em areia amarela, reduzindo-se a pó. Um grito estridente foi sumindo. E ficou um calafrio de maldade no ar, como se aqueles olhos vermelhos incandescentes ainda estivessem o olhando. Percy, então, estava sozinho. Havia uma caneta esferográfica na sua mão. Sr. Brunner não estava lá. Não havia ninguém além dele lá. Para quem ainda não leu Percy, esse fato se encontra no primeiro capítulo do livro Ladrão de Raios. E eu espero realmente que esse vídeo tenha de alguma forma estimulado vocês a lerem e saber mais detalhes dessa saga. E para quem já leu, eu espero realmente que vocês tenham sentido algum sentimento de nostalgia e aproveite esse momento até para reler e lembrar de tudo isso que eu estou falando. Vale então, meus semideuses, para vocês que chegaram até aqui, eu peço que escrevam nos comentários #NancyBobona, viu? Então aproveitem também para deixar aquele like se você se esqueceu, ativar o sininho, se inscrever sempre e só tenho a agradecer por vocês sempre darem essa força. Fiquem atentos se vocês têm alguma professora que age de modo suspeito. Ela pode ser um benevolente e você não sabe, viu? Fique ligado. Fui!